Tem uma mentira que roda por aí que diz que o empreendedor que teve sucesso, normalmente ele é um gênio, ele é uma pessoa que errou pouco. Isso é uma mentira mesmo. Muitos empreendedores não são gênio coisa nenhuma. Com certeza, muitos empreendedores erraram mais, muito mais do que você, porque não é quem erra pouco que tem sucesso, mas sim quem erra muito. Agora, evidentemente que você tem que aprender com seus erros. Vou te contar uma história. Recentemente, e nós estamos falando aqui desse ano mesmo, eu infringi um modelo de negócio que eu tenho no mercado financeiro. Eu sou investidor do mercado financeiro, eu invisto em renda variável e eu criei um modelo de investimento. E por conta das notícias que estavam acontecendo no começo do ano, de que a bolsa ia subir muito, eu fui levado a tomar uma decisão discricionária, uma decisão que não estava de acordo com o meu modelo, porque o meu modelo que eu tinha criado, ele dizia que não era hora de comprar. E eu fui contra isso, eu errei, então é isso que eu quero destacar, eu errei e tomei uma decisão discricionária que me gerou alguns milhões de prejuízo. Não prejuízo concretizado, porque eu não realizei a venda desses ativos. Eu conservo eles comigo até hoje. Mas foi uma decisão muito errada. Porém, eu não me arrependo disso, porque a partir dessa decisão errada, eu entendi que se eu criei um modelo de investimento, eu tenho que confiar nele. Porque se eu que criei não confio no meu modelo, quem que vai confiar? Segundo, ou eu sigo o meu modelo, ou eu me torno uma pessoa que toma decisões discricionárias o tempo todo, a qualquer momento. E isso está errado. Então, hoje, por exemplo, eu entendo e eu invisto dessa forma, tem que estar de acordo com o modelo que eu criei. Por que que eu me tornei essa situação importante? Porque eu errei. Eu errei. Então, eu quero aqui, nesse vídeo, mostrar para você que o erro tem um lado muito bom, muito importante, tudo depende da sua reação que você tem dele. E eu não estou sozinho nessa história. Sêneca, por exemplo, que foi um conselheiro de Nero, ele tem uma frase muito interessante, que inclusive a gente fala isso no nosso cotidiano até hoje, é uma frase que já dura 2000 anos, mas a frase é precisamente assim: errar faz parte da condição humana. Persistir num erro depois de compreendê-lo é escolha. O problema nunca foi errar, é recusar-se a aprender que é o problema. Ou seja, a gente comumente fala assim, errar é humano, persistir no erro é burrice. Hoje a gente traduziu essa frase de Sêneca dessa forma. E é isso mesmo, gente, é muito natural errar. Na sua empresa você errou, você vai errar e você continua errando, isso é muito natural. O que você não deve fazer é persistir no erro. O erro tem que te fazer levar para uma correção de rota. O salmista também fala um pouquinho do erro, né? Ele diz assim, ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com a sua mão. O que está por trás desse salmo? Por trás desse salmo está que Deus não vai evitar que você erre. Deus não vai evitar que você caia. Deus nunca prometeu isso. Às vezes tem pessoas que falam assim, puxa, por que eu estou passando por esse problema? Eu que sou uma pessoa tão devocional a Deus. Cara, Deus nunca prometeu você não ter problema. Isso é coisa da tua cabeça. O que Deus sempre prometeu foi te sustentar no problema. Essa sim é uma promessa de Deus. Também nós não podemos deixar de citar aqui John Stott, esse teólogo inglês contemporâneo, que morreu há poucos anos atrás, mas que deixou obras magníficas, das quais uma delas é a Cruz de Cristo, e ele diz assim, Deus está mais interessado em formar nosso caráter do que em preservar nosso conforto. Olha que coisa incrível que John Stott fala. A intenção de Deus não é te preservar num estado de conforto, num estado de existência sem problema, num estado em que você não erre. Não. A intenção de Deus é mudar o seu caráter, mudar a sua pessoa, mudar o seu interior. E para isso ele sabe que a única maneira poderosa é fazer você sofrer por conta dos seus erros. Agora, aí você fala, cara, mas que coisa doida é essa? Você está querendo vender a ideia que errar é comum, que sofrer é natural. Não, não é bem isso. O que eu estou querendo dizer é você não desprezar essas coisas. Por quê? Porque quando você erra, quando você está sofrendo, você precisa ter a sensibilidade que você tem que se adaptar.
O grande segredo é a adaptação. Errou, opa, algo está errado, eu saí da rota. Lembrando que errar vem do latim errare, eu desviei da rota. Então eu tenho que ser rápido em adaptar. Gente, eu vou te contar um negócio. Hoje, o homem de sucesso não é o cara que tem muita sabedoria. Com certeza, não é esse. O homem de sucesso não é nem a pessoa que tem muita perseverança. Apesar de sabedoria ser importante para o sucesso, perseverança ser importante para o sucesso. Mas num mundo com mudanças tão rápidas, nós nunca vivemos um mundo que se muda tão rápido. No começo da minha vida profissional, as coisas levavam 10, 15 anos para mudar. No começo da vida profissional do meu avô, levava a vida inteira para mudar. E com certeza, na época de Dom Pedro I, levava um século para mudar. Hoje não, gente. Hoje as coisas mudam dentro de um ano. As coisas são rápidas demais. Então isso levou com que o homem hoje tenha que ter um atributo extremamente importante que chama rápida adaptação. Se você desenvolve essa característica e essa virtude em você, errou, eu me adapto e volto para a rota. Errei, eu me adapto e volto para a rota. Você vai ser um homem que alcança sucesso muito rápido. Por quê? Porque você vai errar muito, as coisas estão mudando muito, mas o segredo, o grande segredo, guarda essa palavra com você, é ser rápido em se adaptar às novas condições que foram implantadas. Thomas Edison, que viveu do século XIX e parte do século passado, um grande homem, porque imagina, ele é o criador da lâmpada incandescente. Até então não havia lâmpada. Claro, ele não só criou isso, ele criou outras coisas, entre outras coisas importantes, ele fez com que a geração de energia elétrica fosse feita de forma mais barata, que até então era muito cara. Mas vamos lá. Nós não estamos aqui para falar de Thomas Edison, mas eu só estou dando aqui um histórico da importância desse homem. E esse homem fala uma coisa extraordinária com relação a erros, a medos de erros. Ele fala assim: eu não falhei, apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionavam. Porque talvez você não saiba, mas para Thomas Edison descobrir a lâmpada, ele errou muito. Ele testou muito, ele experimentou muito e nunca conseguia acertar, até que um dia ele acertou a lâmpada incandescente. Então, se tem uma pessoa que tem muita autoridade para dizer eu errei muito até uma hora acertar, é Thomas Edison. Agora, olha aqui, o mindset dele funcionava diferente. Ao invés dele se lamentar dos erros, ele apenas diz assim: eu apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionavam. Ou seja, era uma pessoa que via no erro com outra visão que talvez você não tenha, que eu não tenha. Ou seja, o erro para ele foram maneiras que ele descobriu até chegar no acerto. Para ele era muito natural errar muito, porque era só esse o caminho para um grande acerto. Então eu posso dizer para você que muita gente comentou sobre erros, sobre medos, e sem falar mais nomes, mas sem falar áreas de conhecimento, a filosofia ela nos ensina a importância do erro e a importância de enfrentar os medos para que você um dia, podendo enfrentar esses medos, possa alcançar o sucesso. A Bíblia nos fala que Deus está muito mais preocupado com o nosso caráter do que com a nossa ausência de erros, de sofrimento. E que, portanto, ainda que você tenha orado para que Deus te dê uma vida abençoada, o projeto de Deus é diferente para você. O projeto de Deus é: você precisa sofrer para eu te fazer uma pessoa melhor. A teologia entende que o erro, ele é uma forma extraordinária de fazer o homem se tornar mais humilde e encarar todas as dificuldades de orgulho e de ambição que ele teve. E os empreendedores comumente nos falam, quase que praticamente sem exceção, erraram demais, mas foi graças a todos esses erros que eles construíram uma grande empresa. Eles aprenderam, eles corrigiram rota. A gente chega à conclusão desse vídeo dizendo: errar faz parte do caminho. Quando você não quer errar, você nunca vai alcançar o sucesso. Quando você tem medo de errar e cultiva esse medo, você apenas vai ter uma grande empresa que está dentro da sua mente, mas nunca vai existir e que, portanto, você, por conta desse medo, você não vai ser a pessoa que você deseja ser. Então,
Eu quero te incentivar, não tenha medo de errar. Enfrenta os seus erros, entenda que você vai errar muito, não vai ser pouco, mas que só tem um jeito de você se tornar aquilo que você deseja ser. É enfrentando o medo de errar.